Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse filme, essa live. Não é live, é uma gravação. Eu gravei 3 vídeos. Meu nome é Alonso Oliveira, eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos, há 30 anos. Tenho contado algumas coisas sobre a nossa vida aqui, nossa estada aqui, nossa chegada e o que aconteceu com a gente. Tive um período muito bom, durante 12, 15 anos. E com o tempo eu vou contar detalhes engraçados, tristes, né, que aconteceram comigo. E eu quero hoje comentar sobre algo desses 8 anos que eu passei. Mas primeiro eu preciso contar o que eu fiz. Eu cheguei aqui, eu fui primeiro para o Canadá, meu irmão morava no Canadá, e eu tinha um visto daqui. Aliás, deixa eu voltar um pouco antes. Nós tínhamos uma palavra para vir para cá. Meu irmão morava no Canadá, então eu não tinha a mínima condição financeira de vir para cá. Eu estava desempregado praticamente. E eu trabalhava, assim, ajudava pessoas e recebia ofertas e tal. Até que um dia eu encontrei um homem, um pastor, e ele encontrou comigo e disse assim: eu estava morando no Rio de Janeiro, depois tinha voltado para Goiânia, eu morei nos 2 lugares. E esse pastor encontrou comigo bem no centro de Goiânia e disse: Ei, pastor Alonso. Ei, Alonso, né? Não era pastor. Eu estava orando por você hoje de manhã. Deus mandou colocar uma palavra para falar para você e eu estou encontrando você aqui agora. Por acaso eu estava do carro, vi você na rua, parei e a palavra para você é o seguinte: prepara seus passaportes, seus documentos que você vai embora do país. Falei, bom, eu estava tentando a minha vida no Rio, não estava dando certo, voltei para Goiânia. Isso tinha 2 dias que eu tinha chegado em Goiânia. Eu falei, meu Deus, acho que, ok, eu vou tentar. Agradeci, fomos embora, ele foi embora, e aí eu estava trabalhando, ajudando um rapaz, ele estava se convertendo, ele tinha uma companhia, e aí ele falou, vamos ali comigo. Chegamos em determinado lugar, era uma missionária, tinha problema de visão, ela era cega. E nós chegamos lá, ela tinha uma reunião no alpendre dela, bem na entrada da casa, assim. Nós estávamos entrando, ela virou assim: olha, vocês dois que chegaram aí, você que está com a camisa tal, que era eu, Deus está mandando você preparar o seu passaporte que você vai embora. Eu falei, meu Deus. Ok. Segunda vez, eu comentei com a minha esposa, ela riu, né? A gente não tinha a mínima condição de conseguir visto nem nada. E aí, eu liguei para o meu pastor, da igreja que eu congregava nessa época, e falei com ele, falei, pastor, vamos conversar porque tá tendo umas palavras aí, algumas coisas, e eu preciso de ter uma palavra sua, sem autoridade sobre mim, né? E aí marcamos de encontrar em frente a um banco, lá bem no centro de Goiânia. E aí marcamos 9 horas, eu cheguei, o banco não tinha aberto ainda. Aí chegou uma senhorinha por mim, atrás de mim assim, e disse assim, o senhor é cristão? Eu falei, sou, graças a Deus. Não, porque eu estava orando essa madrugada e Deus mandou orar, falar com você que estava aqui. É a última vez que ele fala para você. Vai conseguir os seus documentos e vai embora do país. Aí, o que eu fiz? Eu obedeci. Cheguei, já falei com o meu pastor, olha, obrigado, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu não tinha trabalho, como eu disse, eu tinha feito imposto de renda no Rio de Janeiro, quando eu estava trabalhando lá, e peguei o imposto de renda, todos os passaportes, e só fui com isso no consulado em Brasília. Cheguei do consulado, marquei a consuleza, sei lá, uma pessoa lá de autoridade, ele pegou meus documentos e disse, ok, o que você tem aí? Eu falei, o imposto de renda. Ele falou, mas só isso? Eu falei, só.
e os passaportes. Mas eu confesso que eu não queria vir. Eu estava por obediência a Deus. Eu não estava para vir para cá. Meu irmão tinha tido problema no Canadá para entrar, então eu não queria correr esse risco. Mas obedeci. E aí ela olhou o passaporte com o nome estava no imposto de renda, o meu nome, ela ticou o nome da minha esposa, dos meus 2 filhos, e a mais velha, ela me perguntou assim, cadê o passaporte da Rafaela, que é a mais velha? Eu disse, ela não vai, porque ela vai fazer vestibular. Ah, então tá bom, pode vir pegar o visto às 4 horas da tarde. Eu pirei o cabeção, falei, peraí, o que é isso? Não tô entendendo nada. Mas, ok, peguei, fui para o consulado do Canadá. Quando eu cheguei, encontrei uma senhora saindo, aí eu parei o carro dela assim, ela disse, eu falei, desculpa aí, só quero uma informação, como é que eu faço para tirar o visto do Canadá? Ela disse, olha, você precisa de uma série de coisas, mas precisa de marcar. Eu falei, não, mas eu não moro aqui, eu moro em Goiânia, eu estava em Brasília. Ela falou, cadê seu passaporte? Eu falei, tá na embaixada dos Estados Unidos. Ah, você já conseguiu o visto? Eu disse, já. Então vem aqui que eu te dou o visto. Só traga a hora que você pegar o passaporte, chamou o guarda, falou, olha, eles vão vir aqui, entrega o passaporte para você que eu vou dar o visto para você. Aí eu falei, eu não entendi mais nada. Aliás, eu entendi, né? Deus estava cumprindo o que prometeu. E peguei o visto dos Estados Unidos, fui lá, peguei o visto do Canadá. Quando eu cheguei em casa, minha esposa adoeceu. Ela foi para o hospital, passando mal, porque foi uma coisa nova para a gente. A gente veio embora. E aí, nós não tínhamos dinheiro, e nós pegamos, começamos a vender as coisas da nossa casa, móveis, essas coisas. Fizemos uma garage sale, vendemos os móveis e tal, e mesmo assim não deu quase nada de dinheiro. E aí a gente estava encontramos um irmão na antiga Mesbla, não sei se você lembra disso, teve uma loja aí chamada Mesbla, ela é muito grande, lá no Flamboyant. E aí ele falou assim, ó, eu quero ir lá na sua casa. Eu falei, irmão, não vai não, lá em casa não tem lugar nem para sentar. Não, não, é coisa rápida. Ok. Marcamos com ele, quando foi 8 da noite ele chegou lá em casa e disse, eu não vou perder muito tempo não. Deus está aqui, eu estava orando, Deus mandou trazer um dinheiro, uma oferta para você. Botou no envelope e saiu. Aí eu parei, abri o envelope, tinha $5.000. Falei, meu Deus. Ok, vamos comprar as passagens. Olhei, foi no irmão da igreja, que tinha uma agência, e eu, conversando com ele sobre o preço da passagem era em torno de $1.000, mais ou menos cada uma, precisava de 4. E aí a gente estava negociando, de repente ele falou, estou precisando de comprar um carro assim, 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 mas tem que ser carro específico. Era uma Caravan branca. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu irmão, para que você... Não, é porque a gente quer fazer propaganda, alguma coisa assim e tal. Eu falei, eu tenho uma Caravan branca. Falei, cadê? Tá ali. Ele olhou e falou, ó, quer fazer um negócio nas passagens? Te dou as 4 passagens na Caravan. Feito. Comprei a passagem e, enfim, dia 9 de dezembro, desculpe, nós embarcamos para o Canadá. Foi eu, Rosali, minha esposa, Thiago, meu filho, Raquel e um amigo nosso que veio com a gente para cá. Ele era ministro de louvor. E aí a gente embarcou, fomos para o Canadá, chegamos debaixo de uma nevasca impressionante. Não parava de nevar, era neve, neve, um frio. Nós saímos do Rio com 40 acima de zero, chegamos com 30 abaixo de zero. Um impacto violento. Meu irmão já morava lá, nós fomos para casa dele e tal. Nos seguraram lá na imigração. E aí, pergunta daqui, pergunta dali e tal. Aí conseguiu liberar e tal, e fomos para o Canadá. Chegamos no Canadá,
um frio terrível. Começamos, eu e esse amigo, a trabalhar, mas a gente estava trabalhando num restaurante, limpando prato. E feliz da vida. E de vez em quando a gente tinha que ir lá fora para poder tirar o lixo da cozinha para fora, só que a neve era muito alta e a gente tinha que dar a volta, tirar a neve do portão, da porta, para abrir a porta para a gente tirar o lixo e jogar fora. Imagina, neve muita. E aí trabalhamos Natal e Ano Novo, não recebemos. Por algum motivo lá o cara não nos pagou, porque a gente tinha que trabalhar em nome de outro, porque não podíamos trabalhar direito e tal. Legal. E aí arrumei trabalho de limpar driveway, saída do metrô, com a máquina para poder... Era tanta neve que a gente passava a máquina assim, na volta já tinha neve de novo. E aí nós resolvemos, tinha um pessoal lá na casa, no apartamento que nós estávamos morando, no prédio, que queria conhecer Atlanta. E nós resolvemos, eles estavam vindo para Atlanta, ia trazer a família e o meu amigo, esse amigo nosso que era ministro de louvor. E eu tinha vontade de vir, mas não cabia no carro e tal. Aí a cunhada dele disse assim, olha, se você dirigir, o meu marido empresta o carro para a gente ir. Como eu tinha um visto aqui, falei, ok, tá feito. Então veio eu, Rosali, ela e o Tiago, acho. Viemos para Atlanta. Chegamos em Atlanta, saímos de lá com menos 30 e chegamos aqui com 20 positivo. Aquilo pirou o cabeção, porque imagina, uma temperatura dessa aqui, a gente estava andando de camiseta aqui. E tinha um pessoal, um grupinho que estava começando uma reunião aqui, e nós fomos participar desse grupo. E deu para ir embora, ficamos aqui e tal. O meu amigo ficou aqui em Atlanta e nós voltamos para Toronto. E eu, minha esposa e os 2 filhos começamos a orar, porque o nosso coração ficou aqui. Estava um lugar muito bom para morar e uma temperatura boa. E a gente orou a Deus e começamos a orar e jejuar todos os dias. E colocamos a Deus um propósito. Falei, Deus, nós queremos uma resposta do Senhor, mas nós pagávamos $695 de aluguel lá no Canadá, num apartamento de 1 quarto. E aí eu peguei e orei a Deus e falei, Deus, se eu conseguir um apartamento de 3 quartos em Atlanta por 695, se eu conseguir um carro, ganhar um carro, não queria comprar, ganhar um carro e conseguir um trabalho, eu vou para Atlanta. E começamos a orar dia 1º de fevereiro desse outro ano. Quando foi isso, o prazo era até dia 15 de fevereiro, que nós tínhamos colocado entre nós. Meu filho estava com 13 anos, a minha filha estava com 7 para 8 anos. E oramos. No dia 14 à noite, esse amigo nosso ligou pra gente e disse assim, olha, ele não sabia disso, ninguém sabia, só nós. Ele disse assim, olha, consegui um apartamento, fui ver um apartamento hoje para me alugar, mas ele tem 3 quartos, vocês não querem vir para cá, não? Aí eu perguntei para ele, quanto? Ele falou, 695. Falei, uau, não disse nada. Mas eu tinha mais 2 pedidos. Ele disse, olha, acabei de ganhar um carro aqui. Se você quiser, um amigo meu me deu um carro pra gente, você pode vir, a gente divide o carro. Falei, opa, 2º pedido. 3º, eu falei, cara, mas onde é que nós vamos trabalhar? Não, já temos trabalho. Já arrumei trabalho em tal lugar assim, você pode vir. Queridos, nós terminamos, essa conversa foi 14 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro, eu devolvi as coisas que eu tinha ganhado, as coisas do apartamento, tudo lá, devolvi para quem me deu, entreguei o apartamento, saímos de lá dia 15 de manhã, para chegar aqui no dia 16, 24 horas de viagem. Chegamos aqui, ficamos hospedados na casa de um irmão, por uns 10 dias até que o apartamento ficasse pronto. Mudamos para o apartamento, não tinha nada, absolutamente nada no apartamento. Como os apartamentos daqui,
eles têm, eles já vêm com a cozinha montada, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar louça. Então a gente entrou para dentro do apartamento, arrumamos uma sopa de camas e aí, pá, começou uma nevasca grande. E muita neve. Eu falei, meu Deus, saímos de lá para a neve, vindo para cá para a neve. Ok. Aí a neve passou e a gente morava em frente a um lixo do condomínio. Aí, segundo dia, pá, quando a gente podia andar, a neve já tinha derretido, um sofá. Aí, pá, pegamos o sofá. Aí, ó, um colchão. Tá um colchão lá, pegamos um colchão. E aí, mais um colchão e mais um sofá e uma televisão preta e branca, daquelas bem grandona, pegamos também. Não podia ver nada que a gente pegava. Cômoda. Montamos o apartamento. Isso com umas 2 semanas a gente montou o apartamento. Aí aparecia um sofá melhor, a gente ligava, o pessoal botava lá, ligava, o pessoal falou, ó, tô com o sofá aqui. Aí a gente dava o nosso sofá e ia renovando, montamos a casa toda, graças ao lixo. E comecei a trabalhar. Trabalhávamos fazendo... Eu fazia numa padaria, eu abria pizza, abria massa de pizza. Era uma pizzaria e uma padaria. Eu abria massa de pizza para o cara fazer a pizza, o pizzaiolo. Aí eu fazia demolição de casa. E depois fomos trabalhar com mudança de caminhão. Nós éramos chapa de caminhão. Isso eu trabalhei um período de tempo. E tem muitas coisas interessantes que acontecia com a gente, porque o inglês era nada, não falava inglês, não falava nada. Um dia, mas esse amigo nosso estava lá, um cara falou para nós assim, blá, 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 black, e me deu uma chave. Aí eu falei, ok, black é preto, chave, eu falei, ok, carro. Chegamos lá, tinha 5 carros pretos. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? A chave e tal, eu fui puro eliminação. Tirei, abri o carro. Falei, agora, fazer o quê? Não sabia o que era para fazer. Aí peguei alguma coisa lá e levei. E por acaso acertei o que ele tinha pedido. Imagina só. E aí começamos a trabalhar assim. E eu me lembro de uma coisa muito interessante. Ele apontava para mim e dizia assim, falava inglês, blá, 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 apontava para cima e falava upstairs. Eu falava upstairs, o que é isso? Eu não sabia o que era upstairs. E aí eu subia, porque não adiantava perguntar, porque eu não ia entender. Aí eu demorava, trazia uma coisa, ele, não, era outra coisa. Aí eu pegava, trazia, eu falei, bom, então upstairs é aquilo ali. Aí ele falava assim, blá, 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 upstairs. Apontava e eu ia lá para cima e trazia aquilo que ele falou. Falou, não, é a outra. Foi, mas 2 coisas com o nome de upstairs. Aí de novo falava, pá, apontava, aí eu ia, trazia as 2 coisas, ele, não, é outra coisa. Eu falei, meu Deus, o que chama 3 nomes com o nome de upstairs? Aí eu escrevi, upstairs. Cheguei em casa, liguei, perguntei minha filha, perguntei o pessoal, acima da escada, ou seja, 2º andar. Então o meu inglês foi assim, aprendi no tapa, aprendi tendo que aprender, porque não tinha como a gente não fazer nada. Eu nunca tinha estudado inglês, né? As crianças aprenderam rápido, mas a gente não, a gente aprendeu desse jeito. Na mudança de caminhão, eles falavam assim para mim, só falava assim, brasileiro, não sei o que, table. Aí, ok, mesa, trazia a mesa. O outro, ele sentado e a gente carregando. Aí ele falava, ó, larga a mesa e pega a chair. Aí eu pegava a cadeira, eu sabia, mais ou menos, eu sabia esses nomes. Aí eles falavam, o outro falava assim, larga isso aí, pega dresser lá, uma escrivaninha. E eu fui fazendo mudança e aprendendo os nomes assim, aprendendo os nomes. E os caras, eram uns African American, o braço dos caras era a minha perna. Imagina, o cara com o braço desse tamanho assim, ó, musculoso, e a gente, fraquinho. E ele só falava assim, gara, assim, tipo assim, você pega? Eu falei, claro que pega. E ele pegava de lá, mas eles trabalhavam muito pouco. Eles trabalhavam, paravam para fumar e a gente continuava trabalhando. E passamos por muitas etapas, muitas coisas. Fomos
Eu vou parar essa gravação agora e eu vou continuar na próxima. Fui.